Portugal e Espanha, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense. Separei os dois melhores jogos desse domingo, dia 8 de junho, para a gente analisar as odds, montar as nossas apostas aqui nesse vídeo. Vamos lá então, a gente vai começar por Portugal e Espanha. Com certeza o melhor jogo desse domingo, final da Liga das Nações, final da Nations League. As duas equipes que passaram com bastante emoção para essa final, né? Portugal venceu de virada contra a Alemanha, venceu por 2-1, um jogo bem equilibrado. E a Espanha fez uma margem muito grande, né? Chegou a abrir 4-0, mas o jogo terminou em 5-4. A França deu esse foguinho final que encostou no placar. O Cherki jogou muito bem depois que entrou, mas a Espanha passou. Um duelo bem interessante, muito por conta desse confronto do Cristiano Ronaldo contra o Yamal, né? E o outro jogo, que é Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, um jogão, duas equipes bem tradicionais no futebol brasileiro. O Atlético Paranaense no seu pior momento desses últimos tempos, né? Caiu para a Série B. E o Atlético Goianiense, que sempre fica nessa oscilação de Série A, Série B, Série A, Série B. Então, duas equipes que entraram na Série B como favoritas para terem o acesso para a Série A. Tá bom? A gente vai começar olhando por Portugal e Espanha, vendo as linhas. Agora, com essa liberdade toda que eu já trouxe desde ontem aqui no canal, então a gente pode explorar a linha de marcador de gol com odd maior, linha de placar, linha de resultado, várias coisas. A gente vai analisar muitas linhas aqui envolvendo esses dois jogos, tá bom? Só antes, duas recomendações. A primeira, eu deixei uma caneca do Cristiano Ronaldo, muito bonita, personalizada dele, com a seleção portuguesa. Deixei aqui embaixo o link. E para quem torce para o Atlético Paranaense, cara, não tem como. Eu separei aqui também um link que tem várias capinhas, né, de celular do Atlético Paranaense, cara. São várias versões. Quem torce para o Atlético tem que dar uma passadinha para dar uma olhada, porque é realmente bem bacana isso daí. Tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar olhando por Portugal e Espanha. Vamos primeiro ver as linhas de marcador de gol que estão interessantes. O que eu estou fazendo nas minhas apostas, né, envolvendo as outras linhas? Eu passo olhando por todas as linhas de todos os jogos, e nas linhas que eu considero valorizadas e que possam valer a pena, eu vou anotando. E aí eu montei várias linhas. Então, tipo, algumas das que eu peguei hoje: gol de fora da área do Cherki em Alemanha e França, é o mod 23. Peguei o gol do Bosquilha em Remo e Operário, é o mod 7. Peguei a vitória do Goiás por 2-0 contra o Volta Redonda, é o mod 7 também. Na NBA também peguei linhas e por aí vai. Então eu vou selecionando essas linhas, e agora eu tô pegando linhas maiores. A dificuldade naturalmente é maior, mas a odd também é bem maior, tá? Vamos olhar aqui primeiro o marcador de gol, pra gente ver se tem alguma linha interessante. Cara que chega à frente para finalizar, que paga bem. O Pedro aqui paga o mod 6, no jogo passado ele fez gol. Já se torna algo interessante. O Merino, quando joga, é um cara que chega bem à frente. Bernardo Silva também, só que não é mais tanto um finalizador nato, né, em comparação ao que já foi algum dia. O gol do Bruno Fernandes paga odd 4. Gol do Nico Williams 3,50. Ele fez gol no jogo passado também. O Yamal paga odd 2,80. Eu acho que a melhor linha aqui seria um gol do Pedri em mod 6, né, para mod mais exagerada, assim, para um cara que chega de trás, a linha do Pedri. Vamos ver aqui de gol específico, o que a gente acha de interessante aqui. Um gol de cabeça do Cristiano Ronaldo, mod 15, essa é uma especialidade dele. E essa seleção da Espanha tem um ataque muito bom, faz muitos gols, mas também é uma defesa que não passa toda essa segurança. Então um gol de cabeça do Cristiano Ronaldo dá para usar. A gente vai olhar o jogo do Atlético Paranaense. Se a gente encontrar algum gol específico com mod bacana, a gente pode montar. Então aqui a gente já tirou o gol do Pedro pagando odd 6 e o gol do Cristiano Ronaldo de cabeça pagando odd 15. Tá bom? São linhas boas até o momento. O que mais? O Oyarzabal vem fazendo gol pra caramba, né? Deu assistências no último jogo, vencendo essa referência ofensiva. O substituto do Morata, né? O Morata agora indo pra reta final de carreira, já tava jogando no Galatasaray, brigando por posição, né? Com o Icardi, o Osimhen, por sinal, o Galatasaray com vários centroavantes em nível altíssimo, né? Enfim, mas gol específico assim, tanto de cabeça quanto de fora da área, não gosto tanto não.
O gol de fora da área do Yamal é uma odd 9, paga pouco. Por mais que ele seja, junto com o Cristiano Ronaldo, os grandes nomes dessa final, é uma odd baixa, é uma odd 9 pra ele, né? Que mais? De interessante aqui. O Trincão começou como titular o último jogo, um gol de fora da área dele pagou de 21, que é uma especialidade dele, né? Tiramos isso daqui então, de marcador de gol. Odd 6 para o Pedri, é uma odd exagerada para um cara que chega bem à frente. E odd 15 para um gol de cabeça do Cristiano Ronaldo, que é uma grande arma dele. Então de gols a gente já tirou isso dessa final. Depois a gente dá uma olhada também no jogo do Atlético Paranaense para ver o que a gente consegue duplar. Linha de cartão agora, vamos olhar do mais valorizado até lá para cima. Linha de cartão. O cartão pro Vitinha, cara, odd 7, já é uma linha espetacular. Ele foi reserva no último jogo, vamos ver nesse. Por futebol jogado, ele tinha que ser titular absoluto, né? Mas não é o que aconteceu no jogo passado. De qualquer forma, mod 7 para um cartão pro Vitinha, não tem como eu não usar. Eu vou usar, dependendo do que a gente encontrar no jogo do Atlético Paranaense também, né? Mas essa linha do Vitinha pagando odd 7 tá boa. O que mais? O João Neves jogou de lateral direito no último jogo, né? Então por isso que eu não vou nem pensar muito nisso daí, não. Se ele jogasse no meio, talvez seria uma boa. O Pedro é um cara de combate, mas ele quase não faz nem falta. Isso que é uma coisa incrível, né? Pela posição dele, teria que ser mais... como é que eu posso falar? Receber mais cartões, né? Por fazer mais faltas. Mas ele nem falta faz. Já o Fabião Ruiz paga mod 5 também. É uma linha interessante para um meio campista. Então aqui a gente já viu a linha do Vitinho e a linha do Fabião Ruiz. São linhas boas para tomar cartão. Que mais? O resto são linhas mais baixas. Então aqui, cartão pro Fabian Ruiz e cartão pro Vitinha são linhas boas, tá bom? Linha de finalização agora, vamos ver aqui. Primeiro do lado de Portugal. Vamos ver o que a gente acha de interessante. Um chute do Rubem Neves, pagou de 1,80. Não, essa não. O chute do Vitinha e do Bernardo Silva tá pagando muito bem, né? O Bernardo paga 1,61, o chute do Vitinha 1,57. Os dois estão pagando bem. Eu diria que principalmente o Bernardo, porque ele tem uma função mais ofensiva, né? Mas são duas linhas boas essa, tanto o chute do Vitinha quanto o chute do Bernardo Silva, dá pra gente montar. Beleza? Só que uma coisa que eu faço é o seguinte, eu não monto na mesma aposta, tipo, finalização do mesmo time. Eu posso pegar uma finalização de um jogador de Portugal e um da França. Ou uma finalização de um jogador de Portugal e um desarme de Portugal. Mas, por exemplo, na mesma aposta eu não vou usar o chute do Bernardo e do Vitinha. Mas dá pra gente montar separado, tá? Mas são linhas boas, tanto o chute do Bernardo, tanto do Vitinha. Beleza? São as melhores da seleção portuguesa. Olhando para a seleção espanhola agora, vamos ver aqui. A do Pedro já entra em critério de odd 1,25, que é pouco. O Pedro Porro também. Linha de finalização da Espanha estão ruins. Linha de resultado. Portugal vencia 3,40, um empate 3,40. A Espanha vencia odd 1,90. Eu não pegaria nada em resultado não, porque a Espanha na minha visão é a favorita, tem um futebol melhor. Só que Portugal tem o Cristiano Ronaldo. Mas ele tá velho? Beleza, é um dos maiores jogadores da história e ele é muito decisivo. Eu não consigo pegar para a Espanha ser campeã. Campeã não, mas vencer por 1,90. Também não consigo pegar para Portugal vencer porque a Espanha é melhor. Talvez uma linha de empate por ser uma final, pagando odd 3,40 pode ser interessante. Tá bom? Linha de gol. Gol de Portugal é 1,33, gol da Espanha 1,16. É pouco para uma final, né? Linha de cartão. Cartão para Portugal é 1,05, cartão para a Espanha é 1,083. Cartão no primeiro tempo para a Espanha de 1,90, para Portugal 1,60. Não. Talvez o cartão para Portugal possa fazer mais sentido. Se beirasse ele de 2, dava para se pensar. Vamos olhar aqui a linha de desarme. O que tem de interessante? Vamos ver de interessante. O desarme do Vitinha pagou de 1,30, tá uma odd boa. É um cara de combate, né? E olhando pro lado da Espanha, o desarme do Fabian Ruiz pagando odd 1,28 tá bom também. Que mais interessante? É isso, né? Vamos olhar a linha de falta agora. Linha de falta do lado de Portugal. Falta do Bruno Fernandes. É porque pagou 1,30, né? Um cara que é mais ofensivo, mas ele ajuda muito na recomposição. Pagasse 1,50 talvez daria para ser utilizado.
Linha de falta eu gosto de pegar pelo menos 1,50. A foto do Vitinho 1,66, né? Mas eu já destaquei o desarme, né? Vamos ver como é que a gente vai montar isso depois. Nessa fase inicial aqui a gente analisa as odds boas para quando a gente for montar as linhas a gente já ter noção de quais que a gente pode utilizar. No lado da Espanha aqui, de linha de falta, o Fabian Ruiz paga 1,57, só que eu já destaquei o desarme dele, né? Entre desarme e falta é melhor ir de desarme, que é mais fácil de acontecer, né? Uma falta do Pedri pagou de 2,1. Eu sei que ele não faz muita falta, mas é um meio campista em uma final de campeonato. Pagando odd 2 é uma boa, não tem como. Independente do retrospecto. Beleza. Linha de passe, vamos ver se tem algo interessante em passe. Aqui não achei muito interessante não. E no lado da Espanha também não. Achei uma linha meio esticada do Pedri. Deve bater talvez, mas eu não pegaria essa linha por ser muito esticada não. Quer dizer, não usaria por ser muito esticada, né? Intervalo e final de jogo. O que eu consigo pensar para esse jogo? Talvez Portugal saia vencendo e a Espanha virar. Porque a Espanha tem um futebol melhor. Pode ser uma odd valorizada isso daí. Ó, Portugal sair vencendo e a Espanha virar é uma odd 21. É, tipo, sei lá. É difícil de pensar nisso, né? A gente tem que criar uma coisa muito hipotética, mas se for uma odd alta, vale a pena. Deixa eu pensar. Ou a Espanha sair vencendo e Portugal empatar. Acho que é melhor isso. É uma odd 13. É uma odd boa. Espanha sair vencendo e no segundo tempo o fator Cristiano Ronaldo pesar e a Espanha arrancar um empate para prorrogação, por exemplo. Uma linha interessante de raciocínio. Espanha sair vencendo e terminar empatado é uma linha interessante. Odd 13, que tá boa também. Placar, cara. Placar. Deixa eu pensar um placar. Acho que um 2-1 Espanha. 2-1 Espanha pagaria odd 9. Dá pra se pensar nesse Espanha e terminar empatado, tá bom? Ainda mais pra ser final de campeonato. Tá, então as linhas que eu quero destacar aqui, que eu gostei. A gente vai olhar ainda do Atlético Paranaense pra ver o que a gente consegue juntar. Beleza? Mas a Espanha segue vencendo no primeiro tempo e o jogo terminar empatado. Uma odd 13. Né? A gente viu como foi contra a França. No segundo tempo a Espanha tirou o pé. Que mais? Então a gente já tem a Espanha sair vencendo o jogo terminar empatado. A outra aqui a gente tá em desarme agora, né? Desarme é o desarme do Fabian Ruiz pagando odd 1,28. E o desarme do Vitinha pagando odd 1,30. Estão boas essas linhas. Linha de falta. A linha de odd 2,10 do Pedri. E do lado de Portugal, eu tinha destacado o Vitinha também, né? Só que o Vitinha eu vou usar desarme. Então, aqui é só a falta do Pedri mesmo. Tá? A outra... que time tem uma estatística melhor? A finalização da Espanha paga odd 1,36. Paga pouco. Né? Mas essa é a tendência. É um time que é melhor. Né? Um time que joga um futebol melhor. Talvez a seleção espanhola hoje seja a melhor seleção do mundo. Eu não tô falando que Portugal é fraco, falando que a Espanha é melhor. Mas é porque, de fato, a Espanha tá no patamar superior. E olha que se a gente olhar para nomes da seleção espanhola, principalmente da linha de defesa, não tem nada demais. Mas é porque é um time que tem um futebol muito bem jogado e tem talvez o melhor jogador do mundo hoje, que é o Yamal. Então é complicado. Linha de cartão, se tivesse pagando odd 2, pelo menos, de Portugal, seria interessante, porque a Espanha não é uma seleção muito faltosa. Linha da Espanha ter mais escanteios pagando odd 1,60 pode fazer sentido. Ainda mais tendo o Yamal e o Nico Williams, são caras bem incisivos. Né? Só como é final, se a Espanha sair vencendo, por exemplo, Portugal ia pro abafo e poderia passar nessas estatísticas, né? Então, acho que eu não usaria nisso daí, não. E aí, linha de finalizações é a que eu destaquei, né? Do lado da Espanha estão ruins, que nem eu tinha falado. E no lado de Portugal, eu tinha destacado o Bernardo Silva e o Vitinha. Como eu já vou usar, provavelmente, a linha de desarme do Vitinha, aqui o grande destaque é o chute do Bernardo Silva em odd 1,60. Tá bom? Vamos olhar agora o jogo do Atlético Paranaense para ver o que a gente consegue duplar para cá. Fora o gol do Pedri, pagando odd 6, e o gol de cabeça do Cristiano Ronaldo, pagando odd 15. A gente vai olhar agora o jogo do Atlético para ver o que a gente consegue pensar em vincular esses dois jogos, né? Que nem eu falei, um jogo que
que eu falei no início do vídeo, né? Um jogo que tem duas camisas muito pesadas, duas das maiores da disputa da Série B. Né? O Atlético Paranaense não faz lá grande campanha, o Atlético Goianiense eu não parei para reparar, mas eu acho que tá um meio termo assim também. Quem tá muito bem é o Goiás, né? O Goiás é líder do campeonato. Goiás, rival do Atlético Goianiense, e o Tadeu em grande fase, né? Metendo gol a rodo. De pênalti, é verdade. Lógico, é goleiro, então seria de pênalti mesmo. Vamos ver aqui linhas boas. Heron, esse Heron não era do Goiás, né? Então é do Atlético Goianiense agora. Tá, linhas boas aqui. O Atlético trouxe o Tobias Figueiredo do Criciúma também, né? O Beleze, zagueiro também. O Abraão é zagueiro também. O Alex Vinícius é zagueiro. Leonaldo é um meio campista, cara. Pagar odd 11 para um meio campista. William Maranhão é a mesma coisa. São caras que podem chegar à frente, né? Tanto o Leonaldo quanto o William Maranhão. Pode-se pensar. O Haldney também é um meio campista, mas é bem defensivo. Essa linha do Leonaldo e do William Maranhão, principalmente do Leonaldo, bom meio campista ex-Ponte Preta, pode ser interessante, tá bom? O que mais aqui? Aqui tá desatualizado, né? O Thiago Heleno foi pro Paysandu, não tá mais no Atlético. O que mais de interessante? Mas a linha do Leonaldo tá boa. Ó, o Raul, meio campista também do Atlético, pagou de 8,50. O Falcão é um meio campista ex-Ipiranga, ex-Bahia, que chega bem à frente também. Então a linha do Leonaldo e do Falcão estão boas. O Filipinho também é um bom meio campista. O Shailon paga odd 6 é muito, hein? Que o Shailon cobra falta, o Shailon chuta de fora da área. O Alejo Cruz também é porque ele às vezes faz uma função mais defensiva, né? Por mais que seja ponta. Mas essa linha do Shailon tá muito boa. Dá pra duplar o gol do Pedro com o gol do Shailon, tá? Que mais? Gol do Caio Dantas paga odd 5. O cara é centroavante. Tá pagando muito também. O Sandro Silva também é centroavante, só que o Caio Dantas tem mais rodagem, né? Juliano é um meio atacante também, né? Aquele mesmo, ex-Corinthians, ex-Santos. Potker pagar o de 4,50 também é alto. Os maiores destaques são esses, tá? Então aqui de gols dá pra se destacar. O gol do Caio Dantas, um centroavante, paga odd 5 é muita coisa. O gol do Shailon pagando odd 6. E a linha do Leonaldo tá pagando muito também. Mas o principal destaque aqui é o Caio Dantas. Dentre esses que eu citei, paga menos, mas o cara é centroavante, cara. A linha do Shailon também tá muito boa. Mas o Caio Dantas, principalmente, pagar odd 5 é muita coisa. Gol específico, vamos ver aqui. Gol de cabeça do Allan Kardec é odd 10, tá pagando muito também. É um centroavante, bola aérea, o Atlético joga em casa. Paranaense, né? Porque são dois Atléticos, só que o Atlético, né? Com H, joga em casa. Né? Gramado Society ainda pesa isso pra atrapalhar um pouquinho o goianiense. O que mais de interessante aqui que dá pra destacar? O Tevez é o que era do Cruzeiro, né? Tevez Santos ali. O Zapelli de fora da área é mod 15. O Shailon de fora da área é mod 19. Eu já cheguei a uma conclusão aqui. Já vou montar a primeira, que é essa daqui. Gol de cabeça do Allan Kardec. E aí a gente já vai pro jogo de Portugal. Porque a gente vai estar misturando um dos maiores jogadores da história, que é o Allan Kardec, com esse tal de Cristiano Ronaldo aqui. Enfim. Então odd 150. Gol de cabeça do Allan Kardec, jogando em casa, junto com o gol de cabeça do Cristiano Ronaldo em uma final de campeonato. Então isso daí é uma odd 150. Já tá montada essa primeira. E aí em gol normal, eu vou pegar aqui na odd 6 o gol do Pedro. Fez gol no último jogo. E é um cara importantíssimo para essa seleção espanhola. Só deixa eu ver, que assim, eu vou usar o Pedro com o Caio Dantas, já adiantando. Mas eu queria ver se tem alguma outra linha que eu poderia utilizar mais abaixo. Não tem, cara. Não tem abaixo do Pedro, não tem como usar outra linha. É o Pedro. Ou tem um cara aqui beirando odd 5. Seria o Merino ou o Bernardo, que não valeria mais tanto a pena assim também não. Ou em odd 4. Bruno Fernandes na odd 4. Aqui. O Bruno, acho que não. Difícil, hein? Eu vou com o Pedro e o Caio Dantas mesmo. Eu sei que o Pedro é um meio campista e o Caio Dantas é um centroavante. Se fosse olhar para a característica, faria mais sentido. Se eu quisesse deixar algo mais parecido, eu usar o Pedro e o Shailon, né?
Porque o Shailon sim é um meio campista que chega de trás. Inclusive o Shailon também é ex-Goiás, né? Tem uns caras que jogam no Goiás, jogam no Atlético Goianiense, os caras não tem medo de morrer não, né? Porque, porra, a rivalidade é grande no Goiás. Tanto entre o Goiás, o Goianiense e o Vila Nova. Os caras realmente é uma rivalidade bem alta entre os três. Mas é porque, assim, a linha do Shailon tá muito boa. Só que um centroavante pagar odd 5, cara, não tem como eu não ir no gol do Caio Dantas. Então é uma odd 30 isso daqui. Gol do Pedro e gol do Caio Dantas. Beleza? Pedro fez gol no último jogo, é um meio campista de chegada à frente, um dos melhores jogadores do mundo hoje também. Talvez o melhor meio campista do mundo, inclusive. A gente vai estar vendo dois dos melhores meio campistas do mundo, né? Na temporada, pelo menos, que é o Pedro e o Vitinha. É porque o Vitinha começou no banco no último jogo, não entendo o motivo disso. Ah, mas Portugal foi pra final. Beleza, não é por isso que tá tudo certo. O Vitinha não pode ser reserva nunca na seleção portuguesa pelo que ele jogou na temporada. Então de gols a gente já chegou nas conclusões. Beleza. Gol aqui. Gol do Paranaense pagode 1,25 é pouco. Gol do Goianiense 1,66. Eu também não daria muito, não. Linha de cartão vai pagar pouco, né? O cartão no primeiro tempo pro Goianiense pagode 1,50. Dá pra se pensar, ainda mais em Série B que é pegado. É uma linha boa. Então aqui a gente já tem uma linha de odd 1,50 para ser utilizado. Time para ter maior número de escanteios aqui, o Paranaense jogando em casa, pagando odd 1,53 também, é uma boa. E em intervalo final de jogo, eu consigo pensar em um empate no primeiro tempo e o Paranaense venceu o jogo. Paga quanto? 4,50 é muito pouco. Deixa eu pensar aqui, outra coisa eu poderia pensar. O momento do Paranaense é ruim. Posso pensar em o Goianiense sair vencendo no primeiro tempo e o jogo terminar empatado. Isso paga quanto? Pagode 17, é isso. Pensando em um Atlético meio conturbado, dá uma bobeada, gol do Caio Dantas. No segundo tempo o Atlético faz o mando valer e empata o jogo. Odd 17, eu vou fazer isso então. Goianiense sai vencendo e termina empatado. E no outro jogo a Espanha sai vencendo e termina empatado também. Cristiano Ronaldo decisivo no segundo tempo. Essas linhas de raciocínio, né? Lógico, são coisas muito difíceis de se prever, né? Mas são linhas que estão pagando bem e que eu consegui criar essa linha de raciocínio na minha cabeça. É um cenário igual, de uma equipe sair vencendo e a outra reagir por algum fator no segundo tempo. Então aqui a Espanha é melhor e o fator Cristiano Ronaldo fazer ele ser decisivo e arrancar um empatezinho. Quem for mais corajoso, coloca a Espanha sai vencendo, Portugal vira o jogo e é campeão no segundo tempo. E ali o Goianiense sai vencendo e o Atlético vira o jogo no segundo tempo, Atlético Paranaense, por fazer valer o mando de campo. São odds que pagariam ainda mais, né? Mas eu vou com essa, então é um odd 221. Para Espanha e Goianiense saírem vencendo e o jogo terminar empatado. E aqui seria um pontinho para cada e aqui iria para prorrogação, né? Então aqui a gente já tem isso. Vamos voltar para o jogo do Atlético. Atlético Paranaense. Para ver o que mais dá pra gente tirar de lá. A gente já vai tirar também o cartão no primeiro tempo do Goianiense, pagando odd 1,50. É utilizável isso daí. O Atlético tem mais escanteios também, né? É outra linha que eu tinha destacado. Questão de placar. Naquele jogo eu não destaquei placar, né? Eu não cheguei a um placar bom, assim, né? Seria o 2-1 Espanha. Só que como eu já usei esse de sair vencendo no primeiro tempo, terminar empatado, não vou usar placar, não. Então aqui, vamos tirar essas linhas de odd 1,50, as que eu gostei aqui. Que é, então, o Atlético ter mais escanteios no jogo e o Goianiense tomar um cartão no primeiro tempo. É a linha de 1,50 que eu gostei aqui. Beleza? Então, ó, um cartão no primeiro tempo Goianiense e o Atlético ter mais escanteios. E aí vamos para o jogo de Portugal agora, para ver linhas em torno de 1,50 que eu destaquei. Para ver o que a gente monta agora também. Linhas de odd 1,50 que eu tinha destacado. O Vitinho desarme e o Fabian Ruiz desarme em critério de odd 1,25. Em Atlético Paranaense e Goianiense eu não encontrei nada de 1,25. Acho que o 1,25 eu vou acabar deixando passar. Mas eu consigo pegar aqui a finalização do Bernardo Silva, pagando odd 1,60. E pegar a falta do Vitinha e a falta do Fabian Ruiz. Então a falta do Vitinha pagando 1,66. A falta do Fabian Ruiz pagando 1,57. E o chute do Bernardo Silva pagando odd 1,60. Vou pegar essas então.
Então, ó, o chute do Bernardo, a falta do Fabian Ruiz e a falta do Vitinha. Lógico, eu destaquei outras linhas aqui também, se você quiser você pode utilizar elas. Mas que eu cheguei numa aposta em si é essa daqui. Deu uma odd de 9,66, tudo aqui em torno de odd de 1,50. Então é um cartão no primeiro tempo pro Goianiense, um jogo pegado, e que o Goianiense é visitante. Vai ter que usar a força para não deixar esse volume de jogo do Atlético Paranaense crescer. O Atlético Paranaense tem mais escanteios, porque é mandante, vai fazer o seu site valer a pena. Lógico, essa é a linha de raciocínio que eu criei aqui. E Portugal e Espanha. Bernardo Silva joga como esse meia atacante, caindo da direita para o meio. Então um chutinho para um cara de frente, por mais que ele não seja tanto um finalizador, é um cara que está lá na frente. Então um chutinho é válido. Fabian Ruiz é um cara de combate no meio de campo. Não é tão faltoso assim como o Pedro, mas é um cara que está no combate ali. Então uma faltinha. E o Vitinha também, não é possível que vai ser reserva. De novo, se for reserva, essa linha só anularia. Tá bom? Mas é um cara de combate também no meio de campo. Juntou isso daí, deu uma odd de 9,66. Beleza? Então tá aí, 9,66. Agora eu tenho que pensar em quais variações dessas eu consigo utilizar. Então, escanteios do Paranaense eu não consigo. Não dá. Eu tenho que pegar ao menos 1,5 escanteios de vantagem. É uma linha que já é muita viagem também, não usaria não. 2 chutes do Bernardo, dá pra usar. Então, 2 chutes do Bernardo. 2 chutes do Bernardo dá pra usar. Beleza. O que mais desse jogo daqui? 2 faltas do Vitinha e 2 do Fabian Ruiz. Os dois jogam no PSG, inclusive. 2 faltas do Fabian Ruiz. Dá pra usar em final. Dá pra usar. E o Vitinha também dá, cara. Final de campeonato, porra. Tem que usar a violência também. Então, 2 faltas do Vitinha. Essa odd vai ficar gigantesca aqui. Eu diria que vai beirar uma odd de 60. Vai beirar uma odd de 60. Só trocar aqui, ó, o Fabian Ruiz. Uma odd de 51, então. Aqui, ó. Então, 2 chutes do Bernardo Silva, 2 faltas do Vitinha e 2 faltas do Fabian Ruiz. Que é o padrão do que eu montei na outra aposta. Então seria interessante eu tirar algo daqui. Ó, a Espanha deve ter mais a bola. Eu vou tirar a falta do Fabian Ruiz, tá bom? Vou deixar só a do Vitinha. E cartões Goianiense é um jogo pegado, Série B. Então dá pra pegar 2 cartões no primeiro tempo pro Atlético Goianiense. Dá pra pegar. Tá, então eu vou subir aqui a linha de 1 cartão no primeiro tempo para 2 cartões do primeiro tempo pro Goianiense. E essa é a última linha de hoje. Aqui, ó. Então 2 cartões no primeiro tempo pro Goianiense. Deu mod 54 essa dupla aqui. Dupla com 3 linhas, né? Dupla envolvendo 2 jogos, né? Mas são 3 linhas. Então 2 chutes do Bernardo Silva, 2 faltas do Vitinha e 2 cartões no primeiro tempo pro Goianiense. A mod 54. Aí, então. E a gente fechou as linhas de hoje, então. Tá bom? Então são essas as linhas para esses 2 melhores jogos desse domingo. Vamos aí para a reta final do vídeo. Bom, deu para analisar aí esses 2 jogos, então. A gente pegou essas linhas, tanto em gol ali do Pedro com o Caio Dantas, o gol do Cristiano Ronaldo junto com o Allan Kardec. Nunca imaginei que eu ia fazer uma dupla envolvendo um gol do Cristiano Ronaldo e um gol do Allan Kardec, mas foi o que apareceu para nós. E dessas odds de 1,50 também, de linhas boas. Outras linhas que eu destaquei aqui, mas que não foram utilizadas. O chute do Vitinha, beirando ali odd de 1,50. Que mais? Outras linhas que eu destaquei. O desarme, né? Tanto do Vitinha, tanto do Fabian Ruiz, só que pagava em torno de odd de 1,25, e aí era pouco, né? A gente não utilizei elas. Que mais? Todas que eu passei aqui no vídeo, né? Mas deu pra pegar linhas interessantes. Lógico, você pode montar linhas diferentes. Você pode, a partir das linhas que eu trouxe aqui, montar outras apostas. Fica à vontade, usa o vídeo da forma que você achar melhor. Mas deu pra gente analisar bem esses 2 jogos. Eu achei que a gente montou boas linhas de raciocínio. A linha do Goianiense e da Espanha saírem vencendo e o jogo terminar empatado. Imaginando o Atlético Paranaense ainda em um cenário de caos, né? O Barbieri acabou de ser demitido, inclusive, há pouco tempo atrás. E a Espanha é um time melhor, então pode sim sair vencendo. Então, foram essas as apostas montadas para esse domingo. Eu sei, não são fáceis,
Com certeza não. Não são fáceis e é por isso que são linhas altas. A tendência é eu errar talvez todas. A que tem mais chance é essa odd 9,66 que a gente montou por último, antes da variação. Porque são linhas de apenas uma coisa. Linhas de caras que as linhas selecionadas fazem sentido com o estilo de jogo deles. E de cartão do Goianiense e cantos paranaense pelo contexto do jogo também. No geral, gostei das linhas e são essas as apostas para esse domingo. Gostou do vídeo? Deixa o like, não gostou? Deixa o dislike, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube te mandar os vídeos novos. Diariamente, na parte da manhã, eu trago a análise dos 2 melhores jogos do dia. Então já se inscreve e ativa o sininho. Valeu e falou!